Bom, vamos falar de prospecção, que é uma das atividades importantíssimas que você tem que fazer em vendas. Eu comentei anteriormente que muitos vendedores deixam prospecção para um momento que der, assim como follow-up, que também é outra atividade importantíssima em vendas que nós vamos falar em outras aulas. E prospecção, minha sugestão é que você tenha um tempo já reservado na sua agenda para fazer prospecção. Por quê? Muitas vezes, se você já tem uma carteira de clientes, você não está começando um negócio, você fica ali no urgente, fica resolvendo problemas de clientes e nunca tem tempo de fazer prospecção. Então, dependendo do seu negócio, dependendo do seu momento no negócio, faça ali, coloque X horas por dia de prospecção, porque é uma atividade importante e é a atividade que vai gerar mais resultados a partir do momento que você joga os clientes ali no seu pipeline. Tá bom? Bom, prospecção B2B e B2C. Eu imagino que você já está acostumado com esses dois termos, mas só completando, talvez você seja um iniciante em vendas, é uma nomenclatura muito comum que nós usamos. B2C significa Business to Customer, que é quando nós vendemos para uma pessoa física, um CPF, e aqui é o B2B, que é quando nós vendemos a empresa. É uma empresa vendendo para uma outra empresa, business to business. Eu vou sugerir aqui um modelo de prospecção voltado. Primeiro eu vou falar sobre o B2B, uma venda consultiva dentro do B2B, e depois eu vou fazer um paralelo para o B2C. Então, mesmo se você vende para uma pessoa, você vai fazer algumas adaptações nesse modelo que eu vou mostrar de prospecção, e você vai conseguir ter mais assertividade na prospecção. Isso é um trabalho que eu tenho feito, tanto no Brasil quanto em Portugal, e tem dado muitos resultados quando a gente fala de cold calling. Você já deve ter ouvido falar também dessa nomenclatura. Gente, eu não estou falando inglês aqui. Paula, não dá para você falar em português para ficar mais fácil? São termos que no Brasil, em Portugal, nós usamos ainda em inglês. Tá? São termos do mercado comercial, do mundo comercial. Então, cold calling é quando você quer prospectar pessoas ou empresas e você não tem ainda uma indicação, o lead não é qualificado, a pessoa não entrou em contato com você, então não foi algo que chegou do marketing digital. Isso a gente chama de prospecção ativa, o que eu vou mostrar aqui para vocês. Por quê? Você está buscando uma empresa, você está buscando uma pessoa através de uma lista ou de algumas parcerias estratégicas que você tem feito. Bom, então vamos lá. Como é que eu começo um processo de prospecção fria para empresas, por exemplo? Eu vou primeiro, como eu falei, falar de B2B. Você primeiro, antes de mais nada, faça uma lista das empresas que você quer atuar, que você quer trabalhar. Essa lista, ela pode ser feita baseada num segmento que você conheça, porque é muito importante também você lembrar que o vendedor, ele é uma pessoa que tem que entender de negócios, né, de uma maneira geral, mas quanto mais específico você for, mais interessante é. Então vamos supor que você está no setor de energia e você quer prospectar empresas dentro desse setor. Você deve fazer uma lista das empresas que tem o fit com aquilo que você faz. E o fit significa, você já viu anteriormente, no perfil de cliente ideal, na persona, são clientes que fazem sentido, que são clientes possivelmente qualificados para comprar aquele produto e aquele serviço que você trabalha, que você comercializa. Então, se parte de uma lista. Essa lista ela pode ser, no caso do B2B, você pode buscar no Google, você pode buscar dentro do seu CRM, que é um dos assuntos que nós vamos falar também posteriormente, que é o software de gestão de clientes. Se você já trabalha numa empresa e já tem ali uma base de clientes. Você pode buscar, no caso do B2B, com parcerias estratégicas. Então vamos supor que você é uma escola de idiomas e você quer aumentar as suas possibilidades de prospecções frias,
você faz uma parceria com uma academia ou com um ginásio ou alguma coisa parecida com isso para ter essas listas, tá? Então tudo tem que partir de uma lista. No B2B, nas empresas, é muito mais interessante você fazer uma lista menor para trabalhar de uma forma mais qualitativa com esses leads. No B2C, a lista não precisa ser menor, porque você vai ter que fazer mais. No B2C, a gente trabalha com mais volume de ligações e abordagens, mas também tudo tem que partir de uma lista com pelo menos telefone, e-mail, WhatsApp ali da pessoa, tá? Vamos lá, então. Você fez uma lista que tem um fit com o seu negócio, do perfil ideal do seu cliente e vai começar a prospecção. Antes de começar no B2B, é importante que você faça um pré-planejamento dessa prospecção. E o que significa isso? Você quer prospectar para uma empresa, por exemplo, a Philips. O que você vai fazer? A Philips está lá na sua lista. A minha sugestão é que você, obviamente, entre no site da Philips. Veja quais são os últimos programas, vamos supor, vou dar aqui exemplo, eu vou vender um treinamento de vendas para a Philips. Esse é um cliente que está na minha lista. Você vai entrar no site, você vai entrar nas redes sociais, seguir a Philips, ver tudo que eles estão fazendo. Tem uma ferramenta também que não é paga do Google chamada Google Alert, ou Alert, né? Que também você pode colocar ali Philips treinamento de vendas e tudo que vier com relação a Philips na internet, todas as notícias que caírem da Philips com relação na internet vai para o seu e-mail. Então eu utilizo bastante essa ferramenta também grátis. E depois disso, você vai, no caso do B2B principalmente, você vai LinkedIn. Você vai colocar no LinkedIn também, vai começar a seguir a Philips. Essa ferramenta aqui, gente, o LinkedIn, é uma ferramenta poderosíssima de prospecção B2B. Muita gente acha que o LinkedIn é uma rede social para buscar emprego e só isso. Não, ela é uma ferramenta de networking e prospecção. Então, eu sugiro que você tenha um LinkedIn bem atualizado, utilize, tenha o hábito de entrar no LinkedIn, se você ainda não tem, pelo menos 10, 20 minutos todos os dias, e seguir alguns grupos do seu negócio. O LinkedIn ele é muito poderoso com relação aos grupos de negócio. E depois eu falo sobre isso, como que a gente pode utilizar melhor o LinkedIn. É uma ferramenta muito importante em vendas. Se você está num momento de prospecção forte do seu negócio, tem também uma ferramenta no LinkedIn, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo é mais ou menos aí em reais, uns R$400, ela é paga, mas ela é muito interessante, que chama Sales Navigator. Aqui eu vou deixar o nome também. Sales Navigator, que é essa ferramenta do LinkedIn paga. O que é essa ferramenta Sales Navigator? Ela te dá ali todas as possibilidades de leads com decisores. Então você pode mandar mensagem direto para os decisores e ela dá um mapa muito mais claro de quem é, por exemplo, o head no caso aqui da minha empresa, da Philips, eu vou buscar o diretor comercial. Ele geralmente é uma pessoa que compra um treinamento de vendas ou o RH, diretor de RH. Então, é muito provável que eu consiga achar quem são essas pessoas dentro do LinkedIn. A versão gratuita também te dá essas possibilidades, mas o Sales Navigator é uma ferramenta realmente incrível. E o mais interessante dela é que você não precisa pagar durante um ano inteiro. Você pode pagar um mês, pagar 2 meses, cancelar. Então, eu faço isso eventualmente. Quando eu estou num momento de prospecção mais forte, eu contrato a ferramenta. Quando eu saio desse momento, eu saio da ferramenta e por aí vai. Então, é uma dica interessante aqui, tá? Para quem está num momento de prospecção. Mas voltando, você já viu quem são os decisores ou quem são as possíveis pessoas que você pode abordar
no meu caso na Philips, que é o exemplo que eu estou dando, vi o que eles estão fazendo em termos de treinamento, porque eu dei um Google, eu entrei no site e tem alguma notícia ali que eu vou pegar como notícia principal, notícia âncora para eu fazer a primeira abordagem. Então, isso que é interessante, gente, é muito importante. Não adianta você ligar lá, eu vi que o João é o diretor comercial da Philips e é com ele que eu quero falar. Não adianta eu ligar para o João e falar assim, João, bom dia, meu nome é Paula, eu trabalho com treinamento de vendas e olha, eu tenho uma empresa há mais de 20 anos no mercado, eu trabalho com grandes marcas e eu sou incrível e eu tenho um material incrível e você vai adorar. O que o João vai me falar assim? O João, o Pedro, a Maria, o Antônio, em 99% dos casos, vocês já sabem. Paula, obrigado, se ele foi educado, né? Paula, obrigado, me manda um e-mail. Não é assim? É muito provável que com essa abordagem a pessoa agradeça e peça um e-mail. Eu não quero que você faça isso. Como a gente tem que sair do comum, do que as pessoas fazem, eu quero que você faça o seguinte. Olá, João, tudo bem? Meu nome é Paula, tenho acompanhado a sua empresa, inclusive, você entrou no site e viu, eu vi que vocês fizeram uma ação no último mês relacionada à sustentabilidade e foi incrível, parabéns. Vi que muitas pessoas estavam envolvidas na região de Barueri, em São Paulo, que é onde fica a Philips, e etc. E você faz algum comentário. Ou seja, primeira abordagem, 9 primeiros segundos da atenção, é onde a pessoa vai ou decidir ou não se vai falar com você. Você vai fazer o quê? Um elogio. Isso é o método, tá, gente? Primeiro se elogia. Depois desse elogio, você vai fazer um comentário que você viu ou que chegou pelo Google Alert, ou que você viu no Google, ou até nas próprias redes sociais. Eu percebi que vocês estão investindo em novos produtos e que vocês, o ano passado, tiveram uma queda no mix de produtos. Enfim, qualquer notícia que seja exclusiva, que tenha a ver com aquela empresa. E você faz esse comentário e fala assim, eu gostaria de trocar algumas ideias com você com relação a isso. Eu tive algumas ideias, alguns insights, alguma coisa nesse sentido. Quando que nós podemos conversar? Basicamente, a abordagem B2B, quando você trabalha numa venda consultiva, é muito mais efetiva quando você fala algo relacionado à empresa. E não simplesmente abre o portfólio, fala de você e fala que você é incrível, que você trabalha há tantos anos. É muito importante o foco no cliente de verdade. É isso que eu chamo de foco no cliente de verdade. É você falar da pessoa, elogiar, falar alguma questão que está acontecendo, preferencialmente uma dor. Eu vi que vocês tiveram queda no mix de produto, eu vi que 2022 foi um ano de desafios nessa questão, queria saber como é que está nesse momento, tenho algumas ideias aqui para trocar com você, quando que a gente pode conversar? Você sai daquele lugar comum de vendedor, tá? E a partir daí você sabe que você tem que marcar, como é que está a sua agenda na quinta, na sexta, tem que marcar um horário e... Eu sempre, quando se trata do meu business, por exemplo, que é treinamento de vendas, sempre faço uma call antes de trazer proposta. Minha equipe toda, todos são proibidos de mandar proposta sem antes conversar com o cliente. Paula, mas tem algumas situações onde o cliente vai ligar e vai falar assim, me manda uma proposta. Ou ele vai mandar um WhatsApp e fala, me manda uma proposta. Nesse mundo de venda consultiva, de treinamento, onde eu preciso trabalhar de uma forma mais exclusiva com o cliente, e eu tenho certeza que independente do que você trabalha em termos de produto ou serviço, você pode arrumar esse gancho para trabalhar de uma forma exclusiva, porque esse é o mundo de hoje, todo mundo gosta e quer exclusividade. É muito mais interessante você falar com o cliente antes de trazer a solução. Que é o que a gente fala dentro do processo de venda. Vocês lembram que a gente conversou na outra aula? Aqui, ó. Qualifiquei.
conseguir marcar uma reunião, eu vou fazer um levantamento de necessidades antes de vir para a proposta. Como que eu vou montar a proposta já para ele, sem antes saber quais são as dores dele? E aí é muito interessante, porque, então percebam que eu estou nessa primeira fase levando o cliente para a etapa meio de funil. Eu estou aqui prospectando e vendo se eu consigo qualificar ele para ir para a próxima etapa. O que você não pode fazer é pular essa etapa, ir para a apresentação, já mandar uma proposta, já mandar sem saber exatamente qual que é a dor dele. Algumas pessoas no B2B, por exemplo, eu consigo falar com o diretor da Philips. Em algumas empresas é comum iniciar a reunião e ele já falar assim, ô Paula, deixa eu te falar qual que é minha dor ou quais são minhas dores. Né? De uma maneira geral, nós vendedores precisamos entender a dor do cliente. E quando a gente fala de perguntas boas e perguntas poderosas, é justamente para você entender qual que é a dor do cliente. Tá? Então, a sua reunião de levantamento de necessidade tem como objetivo entender a dor. Fala, mas eu não vendo nada relacionado com dor. Tá bom. Em pouquíssimos casos, de 10 clientes, 3 compram por prazer e 7 por dor. Em pouquíssimos casos, você vai ter aí algumas pessoas que vão buscar desejos e prazer e tá tudo certo. Mas você vai descobrir qual que é isso para você poder focar a sua apresentação baseada nele. Então, o que eu estou querendo dizer aqui com esse método é: você não pode fazer o que a maioria dos vendedores está fazendo, porque você vai entrar no meio comum. Você se diferenciar com algumas informações que vão demandar mais tempo seu. Ou seja, você vai ter que parar um tempo aqui para planejar, mas você vai ser muito mais assertivo na hora de conversar com esse diretor, com esse gerente. Paula, mas não é fácil chegar no diretor. Muitas vezes eu tenho que passar pela analista, eu tenho que passar pela secretária, eu tenho que passar por 1000 outras pessoas. Como que eu faço para chegar no João e qual que é o método que eu tenho para conversar com a secretária, conversar com a analista? A mesma coisa. Você liga para, olha, tudo bem, Maria? Vamos supor que a Maria é a secretária do João. Tudo bem, Maria? Olha, eu vi que vocês estão fazendo um evento, patrocinando aqui a vinda do palestrante XPTO. Olha, parabéns. Vocês têm feito várias coisas, eu tenho seguido aqui, tenho acompanhado a empresa de vocês e tenho visto que vocês estão realizando muitas coisas interessantes, enfim, qualquer coisa parecida com isso. E também vi que vocês têm algumas dificuldades relacionadas ao faturamento com uma linha branca, não sei das quantas. Estou falando da Philips. Tive algumas ideias que eu gostaria de conversar com o João. Você tem a agenda dele? A gente pode marcar uma data? Ou ela fala, não, eu quero entender um pouco mais. Então vamos marcar nós, Maria, para a gente conversar um pouco mais? E a partir daí, você com o analista a mesma coisa. Você tem que fazer um método, porque vocês sabem, muitas vezes essa Maria, ela manda mais na agenda do diretor do que o próprio diretor. Né? Então, em muitas empresas acontecem isso. Você não pode subestimar a secretária, a assistente, a analista e nada disso. O respeito e a forma de abordar, com toda a sua energia, com todo o seu conhecimento, ele tem que ser igual para todas as pessoas que estão envolvidas. A gente fala muito que vendas é um esporte coletivo. Muitas vezes você vai ter que falar com várias pessoas, pode ser a mesma coisa, mas de diversas formas. Então, por exemplo, o João é o diretor comercial, ele vai ter um tipo de dor. Depois que passou pelo João, você vai, às vezes, ter que ir para o financeiro, que vai ter outro tipo de dor. Você vai ter que falar outra linguagem com o financeiro, que é o financeirês. Aí depois você vai ter que passar, de repente, para o RH. Você tem que falar com as dores, com relação às dores do RH, que são outras, são diferentes das dores do João. Quando você trabalha num B2B com uma empresa grande, por exemplo, é dessa forma que você vai fazer. Bom, até aí tudo bem. B2B, perfeito. Mas, Paulo, e o B2C, que eu não consigo buscar essas informações? Por exemplo, a pessoa física, ela não tem um site. Ela não tem, eu não consigo ver notícias sobre ela nas redes sociais, às vezes nem rede social ela tem. Enfim, não faz sentido isso para o B2C. Como é que eu faço essa prospecção? Olha só, isso é muito importante.
Quando você liga para uma pessoa que vende uma lista, que você fez uma parceria, ou alguma lista que você comprou, muitas vezes, eu não sou a favor de comprar listas, tá? Mas muitas vezes você não tem, né, nenhuma opção e você tem que criar algumas listas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, pelo menos, nos 9 primeiros segundos de atenção, falar para a pessoa da onde que você pegou aquela lista e por que você está ligando para ela. Então, eu vou dar um exemplo. Olá, Pedro, tudo bem? Meu nome é Paula. Eu tô te ligando porque você teve no evento que nós fizemos no sábado passado, da palestra sobre a importância do mindset em vendas, e queria saber o que você achou. Cria uma conexão. Olha só, mais uma vez, foco no cliente. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas não fazem isso. O que você achou? Você falou, olha, tô te ligando porque você estava na palestra do sábado não sei aonde. Então, se tá uma pessoa ou se tá um local que a pessoa estava, é fundamental para que a pessoa, nos 9 primeiros segundos de atenção, fale, opa, deixa eu ver quem que é. Né? Uma outra forma que funciona também muito, a gente sabe, é o marketing de indicação, que é aquelas recomendações que nós recebemos dos clientes. Então, você já fala assim, olá, Pedro, tudo bem? A Paula que tá ligando. Tô te ligando porque o Arthur é seu amigo, trabalha com você e ele falou que talvez você possa se interessar pelo meu curso ou por aí vai. Aí você faz um direcionamento. Então, falar no primeiro momento sobre um local ou uma pessoa é o que vai fazer você ter sucesso a partir daí na ligação dessa cold calling aqui do B2C. Tá bom? Então, não esqueçam disso. Os primeiros segundos, eles são fundamentais para todo esse processo. E aí você segue aí o seu script, fazendo algumas perguntas de qualificação, sempre foco no cliente. O que você achou do evento? Você trabalha com o Arthur há muito tempo, como é que é? Algumas perguntas nesse sentido. Se a pessoa ficar incomodada, você fala assim, não, estou te perguntando porque o nosso produto, ele tem tudo a ver com potencializar suas vendas, aumentar sua conversão. Me fala um pouco do que você trabalha, como é que é, qual que é a sua profissão e etc. Então você pode falar um pouco sobre o que você faz, mas aí sem perguntar para o cliente, para poder virar um diálogo. Pior coisa que a gente sabe disso, né? Pior coisa é quando alguém nos liga e olá, Paula Miranda, eu trabalho com isso e aquilo. Você vê que a pessoa está lendo o script, você nem quer ouvir. Agora, quando a pessoa começa a conversar, e aí tem aquela entonação de voz, que isso sempre é muito importante, né? Aquela energia na voz. E eu, por exemplo, quando eu faço esse tipo de prospecção, eu gosto de fazer de pé, porque eu percebo que minha voz ela tem outra entonação quando eu estou de pé. Em algumas equipes minhas, eu notei também muita diferença com essas ligações quando você coloca um espelho na frente. Então, quando eu tinha as escolas de inglês, era muito... os meus departamentos todos de teleligação, que nós fazíamos teleatendimento, todos tinham um espelho. A pessoa tende a atender melhor quando está se olhando, por incrível que pareça. Então, todas essas são algumas dicas importantes para que você tenha mais energia na ligação. Não adianta você ficar lendo com aquela voz, olá, né? Toda a ligação é muito melhor. Mas, Paulo, eu faço 500 ligações por dia. É muito melhor você fazer 50 bem, com mais energia, com mais foco, do que fazer sem foco, sem energia e só para dar o check, que é o que a gente chama de foco na tarefa, não foco no resultado. Né? Eu quero que você tenha resultados, eu quero que você tenha muito foco no resultado. E é por isso que eu estou sugerindo algo diferente. Paula, mas para mim não faz sentido. Adapte isso que eu falei ao seu negócio. De alguma forma, você tem que lembrar o seguinte, é a exclusividade e a personalização que vai fazer com que você saia do meio desse monte de vendedores que está querendo vender de qualquer jeito. Se você não apostar no foco no cliente com personalização, dificilmente você vai conseguir elevar seu número de vendas. Tá? Então, essa é só a primeira parte do processo, é só o começo de tudo, que é o topo do funil. E a partir daí, conseguiu essa reunião, conseguiu marcar com a pessoa,
a gente vai para a primeira etapa, que ainda está relacionado ao topo, que é a abordagem inicial, o quebra-gelo, que também é muito importante, que eu vou falar na próxima aula.